Olá, muito bem, seja muito bem-vinda. Hoje decidi compartilhar com vocês o porquê eu saí da Umbanda, coisas que me fizeram sair da Umbanda. Como uma buscadora da verdade que sou, questionadora que sou, e mesmo não tendo todas as respostas, acredito eu que nunca iremos ter todas as respostas. Mesmo buscando a verdade, sempre buscando o que eu aprendi nessa minha caminhada ao longo desses 42 anos, que nós temos que questionar, nós temos que perguntar. Não acredita em tudo o que as pessoas falam para você, não acredita em tudo e em todos. Pelo contrário, questione. Hoje o meu lema de vida é questiona. Não acredita em tudo que você vê e escuta. Por isso que hoje eu estou aqui para falar sobre coisas que eu saí do terreiro de Umbanda. Fiz um vídeo há 5 anos atrás, aqui no YouTube, explicando por que eu saí da igreja. E Mas, Cris, 5 anos depois você resolve fazer outro vídeo? Sim, minha gente. Para quem está iniciando no YouTube, sabe muito bem como é difícil fazer vídeo no YouTube. Como é difícil você expor a sua vida, expor questionamentos, expor coisas que você pensa. Então, você tem que ter uma maturidade para isso, uma coragem, enfim. Não que eu não tinha coragem, mas coisas foram acontecendo na minha vida e agora eu resolvi expor no YouTube e agora eu não paro mais. Daqui pra frente vocês vão ver mais vídeos aqui. Vou estar bem consistente aqui postando vídeos de toda a minha trajetória e experiência, porque hoje eu aprendi e estou aprendendo a caminhar o caminho do meio, mesmo não tendo todas as respostas. É o caminho do meio. Sabe por quê? Porque eu acredito que os extremos, eles não funcionam muito bem, embora eles são muito necessários. O caminho dos extremos, eles não funcionam muito bem, mas são necessários em alguns períodos da vida. Entende? Mas hoje eu prefiro questionar. Então, a primeira coisa que me fez questionar e sair da Umbanda foram as perguntas. As perguntas começaram a aumentar. Gente, eu já tinha pergunta na igreja. Eu já tinha muito questionamento na igreja. Depois que eu fui para Umbanda, os meus questionamentos aumentaram, as minhas perguntas aumentaram, a minha sede de busca aumentou. E aumentou. Quem está nesse caminho comigo sabe. Sabe como que são as coisas? Enquanto mais você quer aprender, mais você sabe que não sabe. Enquanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Enquanto mais você busca, mais você procura, mais você acha. Enquanto mais você acha, mais você continua achando, mais você continua procurando. Então essa busca, ela é infinita. Entende? Então é nessa busca que eu estou. Por que eu não fiz vídeo esses 5 anos? Porque eu estava esperando achar um fim. Cara, eu estava esperando achar um fim. Eu estava esperando achar a resposta para tudo, para poder iniciar. Eu estava esperando achar a resposta para todas as minhas questões e não é assim que funciona. Deixa eu te falar a verdade, não é assim que funciona. Você não vai saber a resposta de tudo, você não vai achar tudo. É o caminho do meio, é o caminho das infinitas possibilidades, é o caminho das perguntas às vezes sem respostas, as perguntas que vão ser respondidas hoje, daqui 10 anos você vai ter resposta, daqui 20 anos, 100 anos você vai ter a resposta, ou não, e tá tudo bem, tá tudo certo. É o caminho do meio, vive o aqui e o agora. É isso que eu tenho aprendido. E eu não tô aqui de hipótese nenhuma para falar mal da Umbanda. Gente, eu adorei a Umbanda, eu adorei. Adorei o toque dos tambores, eu adorei a liturgia. Inclusive, quando eu pus o pé no terreiro, a primeira vez, gente, eu senti como se eu estivesse dentro da igreja. Eu pensei, aqui é minha casa. Naquele momento, eu digo há uns 8 anos atrás. Eu coloquei o pé lá, eu senti em casa. Gente, foi muito bom, uma experiência muito boa. E inclusive, a experiência que eu tive na igreja, por isso que eu não estou aqui para falar mal da religião ou mal da igreja evangélica.
A experiência que eu tive lá na igreja evangélica, gente, me deu suporte e maturidade para eu entrar e entender muito mais questões da igreja, do terreiro de Umbanda. Isso me ajudou muito lá pela experiência do público, a experiência da liturgia, a experiência, enfim, religiosa. Então jamais, não tenha esse vídeo como uma crítica mal, destrutiva. Tenha como uma experiência de vida, que eu estou no caminho e nem todas as respostas nós temos. É isso. Então, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: as perguntas, elas começaram a aumentar. Então, eu descobri, gente, eu era curiosa demais, eu perguntava para as entidades as coisas, chegou algumas até falar, menina, mas você é muito curiosa, mas de tanta sede de conhecimento. Eu ia nas entidades, eu não pedia nada. Eu gostava que elas me davam passe, mas eu queria conversar, questionar, perguntar qual é o sentido da vida, como é aí, como que funciona isso, como que funciona aquilo. Eu queria saber tudo. Eu adorava aquilo. Só que essas perguntas só que as minhas perguntas eram tão profundas que alguns deles não sabiam me responder, não sabiam, sabe? Ou às vezes não estava preparada no momento, ou o próprio médium não estava preparado para entender, para me explicar. Hoje eu entendo como funciona isso, tá, gente? Antes que venham aqui um bandista e fala, é porque você não entendia as entidades, evolução de cada... Eu entendo sim. Só que não foram sanadas as minhas respostas. O vídeo aqui não é para esses questionamentos. É para explicar o porquê eu não estou no terreiro de Umbanda. Eu não sirvo mais a uma religião. E as minhas perguntas aumentaram, como aumentaram, enfim. A segunda coisa que eu também percebi que era igual à igreja evangélica e que dava no mesmo, acho que, acredito eu, não é que tá errado, tá, gente? Acredito eu que todas as religiões, elas têm que ter isso, não sei, mas eu acredito que tem que ter, cada um com o seu modo de pensar, tá? As taxas de manutenção. Pode vir um aqui embaixo dizer, mas tem que manter o templo, tem que pagar água, luz, aluguel, enfim, eu não estou aqui para questionar isso. Eu estou aqui para falar que todas têm taxa de manutenção, que os membros dentro da religião, eles têm que participar com dinheiro. Essa é a palavra. Eu não estou aqui para diminuir palavras e nem esconder palavras. Eu vou dizer o que eu tenho que dizer. Então, o dinheiro, ele é necessário dentro de um templo. Então, ali, todos os membros também têm que pagar taxas de manutenção. Enfim, às vezes mensais, cada local tem o seu meio de fazer as suas cobranças, tá, gente? Então, isso foi uma coisa também que continuou. É religião para mim. Cada um tem o seu modo de pensar. As outras coisas terceira coisa que fez eu sair da Umbanda foi a obediência cega. Gente, eu não sei quanto a vocês que são questionadores, mas como eu sou muito questionadora, eu até falava que um pouco rebelde em si, porque todo questionador é um pouco rebelde, todo buscador da verdade é um pouquinho rebelde, porque a gente não engole tudo que fala pra gente, a gente quer perguntar, a gente quer resposta. E quando eu observei ali, é uma obediência cega. Muita gente nem pergunta. Por que eu estou ajoelhando? Por que eu tenho que cumprimentar toda hora o pai e a mãe de santo? Por que eu tenho que beijar a mão? Por que eu tenho que dar todos os cumprimentos? Por que para receber fulano e ciclano eu tenho essa liturgia? São tantos rituais, tantos dogmas, que eu não estou dizendo que é certo e errado. Eu estou dizendo que para mim não dá certo, não deu certo para mim, embora eu adorava receber as entidades, eu adorava o batido dos tambores, eu adorava dar consulta, adorava, gente, não estou falando mal. A única coisa que eu estou expondo aqui é que não serve para mim. E se serve para você, está tudo bem, continua lá. É um bom lugar, não estou dizendo que é um mau lugar, eu estou dizendo que para mim não servia. A liturgia é liturgia demais. É como uma obediência cega. E quando você começa a questionar, você é tido como a ovelha negra. Você é tido como um irmão problema. Então, um aviso. Se você questiona demais, esteja preparado para as pedradas. Esteja preparado para os olhares. Esteja preparada
para o julgamento. Aliás, é a próxima coisa que me fez sair da Umbanda, é o julgamento, é a competição, é o glamour. Gente, tem muita coisa ali que é desnecessária, tem muita coisa que, na minha opinião, tá, gente, na minha opinião, sempre deixo claro aqui, é a minha opinião, que tem muita coisa que é desnecessário, muita roupa, muita competição entre um e outro, quem recebe mais entidade, a melhor entidade de quem, pô, eu recebo a melhor entidade, você recebe, aí aquele que tem, eu entendo de hierarquia, tá, gente? Mas eu quero dizer pelos médiuns, a competição entre si, eu sou melhor, a minha pode beber, a outra não pode beber, a minha pode fumar, a outra não pode, eu posso vestir roupa caras e bonitas. Poxa, sabe qual é a minha indignação e questionamento aí, que não serve para mim estar na Umbanda? É os gastos desnecessários e a competição desnecessária. Aliás, isso tem em toda a religião. Não é só em religião, tá? No trabalho, dentro de casa, entre irmãos, dentro da própria casa, entre pai, mãe, filho. Gente, tem competição no mundo. Nós estamos no planeta Terra de terceira dimensão, tá? Um planeta denso. E que aqui está cérebro reptiliano e todos aqui estão para competir. Então, eu estou dizendo que não é só por causa da Umbanda tem competição, em qualquer lugar. Mas eu digo que a religião, essa não era para mim mais, porque é muita competição, muito gasto, muito glamour. E dentro de mim um questionamento muito sincero, muito sincero, muito, é a respeito da comida. É muita comida, é muito desperdício, é muita fruta, é muita comida. Eu sei que algumas comidas são dadas para as pessoas, os médiuns comem, eu mesmo já comi as comidas, é muito boa. Mas tem muita fruta, muita oferenda. Gente, cá para nós. O mundo do jeito que tá, o brasileiro, gente que é brasileiro, tá numa dificuldade de conseguir dinheiro, de trabalhar, de conseguir colocar fruta dentro de casa, comida dentro de casa. E essas pessoas gastam horrores. E sabe o que eu penso? Quem tem condição consegue comprar as frutas. É muita vela, muita fruta, muita roupa. Essas questões, as pessoas, quem tem condição, ok. Mas e quem não tem nem dentro de casa? Sabe o que eu penso? Às vezes a pessoa tá ali, não tem o dinheiro para dar a oferenda, não tem o dinheiro para acender uma vela, acha que tá desprotegido, acha que não vai conseguir desenvolver, porque, poxa, verdade seja dita, tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro. Puxa vida, então para ser um bandista você tem que ter dinheiro. Claro, tem caridade, tem ajuda, mas no geralzão, porque vai chegar alguém aqui embaixo e vai dizer, não, mas tem caridade, ajuda, tem de graça, os espíritos, eles dão passe, eles recebem os consulentes lá de graça. Gente, mas quem tá lá dentro? Quem são os médiuns tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não compra vela para poder acender para sua entidade. Se você não tiver dinheiro, você não compra roupa para poder rodar na gira. Se você não tiver dinheiro, você não vai no glamour da gira da esquerda, aquele glamour, vinho, bebida. A não ser que você seja um médium, como eu era. Como eu nunca fui de glamour, nunca de muita coisa, porque eu nunca fui de excessos, eu ia a minha roupinha branca, o meu normal. Entende? Eu achava muito pra mim. Pode ser que eu vim, por eu ter vindo da igreja evangélica, não sei, mas é a minha essência. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, julgamento, recapitulando, obediência cega, perguntas minhas aumentaram demais, esse glamour, muito gasto, muito desperdício de comida, isso pra mim não dá, gente. Então, assim, como eu sou questionadora demais, eu não quero. Então, pra mim, é por isso que eu saí da Umbanda, tá? Mas digo aqui que eu adoro a Umbanda, adoro as entidades, entendo as entidades. E mais pra frente eu posso falar sim, se vocês quiserem, como foi lá dentro, como eu recebi minhas entidades, como eu desenvolvi. Se vocês quiserem saber mais, me façam perguntas aqui embaixo. Se vocês quiserem como eu recebia, como eu dava passe, como que era as entidades, como que era esse acoplamento, como que era a incorporação, se quiserem saber disso, eu faço vídeo para vocês sobre isso, mas apenas se vocês quiserem saber. E se vocês quiserem saber também como era dentro da igreja, o que eu fazia lá, como que funciona a liturgia, enfim,
geralzão de igreja. Podem me perguntar aqui, que se eu ver que o engajamento tá bom, se eu ver que tem muitas perguntas, muitas dúvidas, eu estou aqui para andar e acompanhar, eu vou fazer mais vídeos sobre essas questões, ok? E se por algum acaso você tiver outras perguntas sobre qualquer coisa que você olhou para mim e falou, eu quero perguntar para essa moça, pode me perguntar. Vou fazer questão de fazer vídeo aqui e explicar como que funciona. Por quê? Nessa caminhada, eu descobri que o todo é tudo. E que o tudo é o todo. E que Deus, ele está em todo lugar o tempo todo. Quando eu estava na igreja, a gente lê a Bíblia, eu li a Bíblia 2 vezes, eu estudava muito, pregava. Quando você está na igreja, você sabe que Deus é tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, enfim. Mas quando você entende isso na essência, quando você entende realmente, porque saber uma coisa, entender outra. Quando você entende, compreende realmente quem é Deus, quem é o todo. Cara, para você não existe mais nada. Só existe o aqui, o agora e você. Então, como eu estou nessa consciência, nova consciência de expansão, de evolução, esse é o meu novo caminho. Esse é o caminho. É o do meio. Nem lá, nem cá. Você aprende a viver o aqui e o agora. Então, é por aí que vai meus vídeos, tá bom? Sobre expansão de consciência, espiritualidade, sobre como recomeçar. Vou contar um pouquinho da minha história aqui, tá? Durante o decorrer desses vídeos aí, porque vivi muita coisa ao longo desses 42 anos, como empreendedora, como religiosa, como quebrei algumas vezes, como recomeçar, relacionamentos, essas questões aí da vida. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se você conectou com o que eu disse aqui, me segue aqui. Vamos continuar nesse caminho comigo, mesmo sem saber todas as respostas? Bora lá questionar de tudo nesse vídeo que eu disse. Se você gravar apenas uma coisa, só uma, questione. Questione você, questione o que falam para você, questiona tudo e todos. Já valeu esse vídeo para mim. Eu agradeço você ter ficado até aqui, porque esse último conselho foi o melhor de todos o que eu pude dar aqui nesse vídeo de agora. Gratidão.